E som. Boa noite. É muito bom estar aqui, trazer uma mensagem nessa noite. O tema da mensagem de hoje é o caminho para a maturidade. Esse tema ele é muito importante para nós, principalmente para nós que somos jovens. É um tema que nunca deixa de ser importante. Maturidade. Nunca deixa de ser importante. Porque a maturidade, ela é uma caminhada constante. Hoje nós temos um nível de maturidade. Amanhã nós temos outro. Depois de amanhã outro. As experiências que a gente vive, os sofrimentos, os momentos até felizes e alegres também trabalham na nossa vida, entende? E abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos ler aqui um versículo que vai trazer algo bem interessante. 1 Coríntios, capítulo 13. Versículo de número 11. Vamos ver o que Paulo vai nos falar aqui. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 11. E à medida que você for encontrando, eu peço que você possa ficar em pé para nós fazermos essa leitura em reverência à palavra de Deus. Amém? 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 11. Vai dizer assim a palavra. Quando eu, e aqui é Paulo quem está dizendo, certo? Paulo, um homem bem experiente, um homem maduro, um grande apóstolo do Senhor, missionário. E olha o que ele vai dizer. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. É interessante aqui nesse versículo que ele lista 3 coisas. Falava, sentia e pensava. E é interessante quando a gente para pensar que, às vezes, quando a gente se precipita na nossa vida é por causa da fala. Tiago vai dizer, tenham cuidado com a fala de vocês. Não busque falar demais. Ouça antes de falar. E a gente peca muito nisso, Nós precipitamos a nossa fala e trazemos erros para a nossa vida por causa disso. E outra coisa que ele fala é sentir. Outra coisa que nos faz ser muito imaturos muitas vezes é o nosso desequilíbrio emocional. E olha o que Paulo está falando. Quando eu era menino, quando eu era imaturo, falava como menino, falava como alguém imaturo. Sentia, eu tinha um desequilíbrio emocional. Eu sentia como menino. E ele fala, pensava como menino. O raciocínio dele era como alguém imaturo. A forma de ele tirar conclusões era precipitado, era imaturo. Então o tema da mensagem de hoje é o caminho para a maturidade, que é o que ele vai falar logo a seguinte, mas quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Mas para esse tempo eu quero convidar você para fecharmos os nossos olhos, orarmos por essa mensagem, orarmos para que Jesus possa nos direcionar. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite, por esse culto de mocidade. Te agradecemos porque a tua palavra fala o nosso coração. A tua palavra ela nos confronta, mas também nos acalenta. A tua palavra mostra aquilo que está errado em nós, mas também nos mostra o caminho que nós podemos seguir para sermos pessoas melhores. Senhor, nós te pedimos nessa noite, Deus, que o Senhor fale ao nosso coração de forma profunda para que possamos sair daqui diferentes, sair daqui transformados, com a nossa mente renovada, age no nosso falar, no nosso sentir, no nosso pensar, para que possamos ser semelhantes ao Senhor. Nós pedimos a tua direção nesse tempo, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Esse texto aqui, amados, só para dar um contexto, só para a gente se situar, ter um norte, uma direção, o contexto desse versículo, do capítulo 13, versículo 11, se dá em um capítulo bastante conhecido, que é o capítulo que fala sobre o amor. Capítulo 13, muito se fala sobre esse capítulo. Se não houvesse amor, de nada valeria, Essa música é sobre esse capítulo, muito é pregado sobre esse capítulo. E isso aqui é interessante, porque Paulo ele vai falando sobre o amor,
Os dons espirituais não estão acima do amor, certo? Nada está acima do amor. O amor deve ser uma prioridade. E é interessante, ele vem falando sobre o amor, falando sobre o amor, falando sobre o amor, e agora ele fala sobre maturidade. Sabe o que é interessante aqui? Maturidade muito mais tem a ver com o amor do que com coisas que a gente geralmente pensa. Por exemplo, ser maduro não é ser sério demais. Ser maduro não é ser uma pessoa trancada. Ser maduro não é ser tudo corretinho. Não. Não é assim. Ser maduro é mais sobre o amor, é mais sobre uma atitude amorosa do que ser alguém, um robô, ser alguém ali dentro de uma forma. Não. Maturidade envolve agir com amor. E quando Paulo se refere quando eu era menino e quando me tornei homem, ele está aqui usando uma metáfora, certo? Uma metáfora ali, quando ele fala, quando eu era menino, se referindo à imaturidade. E agora quando ele fala, agora que sou homem, deixei as coisas de menino, ele está falando sobre a maturidade. É só uma metáfora. E ele está chamando os crentes da igreja de Corinto, aqueles irmãos que estavam ali, aquela galera, né, para a qual ele estava escrevendo, a ter essa mudança de mente, a deixar para trás comportamentos imaturos. Lembra que a igreja de Corinto é uma igreja que estava ali vivendo vários problemas? A igreja de Corinto estava enfrentando pecados na área sexual, pecados na avareza, até a forma de cear, eles estavam ceando de maneira equivocada. E Paulo vai instruir sobre essas coisas. E é por isso que quando chega no capítulo 13 ele fala, o amor, vocês precisam prestar atenção no amor, certo? Aquilo que deve moldar a sua vida é o amor. O amor de Cristo deve nos preencher. E ele está falando para essa igreja, a igreja de Corinto, para que eles deixem comportamentos imaturos para trás, como inveja, divisão na igreja. Tudo aquilo que provocava essas coisas, deixem para trás, amados. Quando eu era menino, agia como menino. Mas agora que sou homem, eu deixei tudo isso para trás. E agora eu estou ensinando vocês, para que vocês sigam esse caminho. O caminho da maturidade, que é pensar de forma renovada. Pensar agora com o amor, transformando a forma que eu penso. Falar agora de forma moldada pelo amor. E sentir também de forma moldada pelo amor. E nessa passagem, amados, de hoje, eu quero fornecer alguns conselhos para nós que somos jovens, para todos nós, né? Há um pensamento equivocado de achar que jovens não têm o que acrescentar na nossa vida. De que jovens são tolos demais, não conseguem dar conselhos. A realidade, amados, é que a maturidade ela não está associada à idade. A gente vai ver isso na palavra. A maturidade tem muito mais a ver a forma como você é semelhante a Jesus do que se você tem 14, 15, 16, 17, 18 anos. Você pode ser alguém de 60 anos, de 30 anos, de 40 anos e ser completamente imaturo. E você pode ver um jovem como Davi sendo ungido para ser rei com 15 anos de idade. Imagina que responsabilidade. Timóteo com 30 anos de idade, pastoreando. A gente esquece que Jesus era um jovem. Jesus só tinha 33 anos. A relação de mestre e discípulo geralmente se dava da seguinte forma. O mestre era alguém mais velho, mais experiente, e o discípulo era alguém bem mais novo. Aí você para pensar. Se Jesus tinha 33 anos, quem dirá Pedro? Quem dirá João? Quem dirá os outros que viraram mártires da igreja? Fizeram coisas extraordinárias em nome de Jesus. Então, eu tenho alguns conselhos para vocês nessa noite. Alguns princípios bíblicos para que nós possamos seguir o caminho da maturidade. Amém? Por que esse tema ele é importante para a nossa geração? Por que esse tema ele é essencial? Por que é uma prioridade nós tratarmos sobre esse tema? A maturidade, amados, ela é muito importante para nós crescermos, pessoalmente e espiritualmente. A maturidade é importante na nossa caminhada. E nós vivemos em uma geração, olha que loucura isso. Nós vivemos em uma geração onde os jovens almejam a imaturidade. Eles querem ser imaturos. O exemplo deles não é Cristo. São outras pessoas imaturas.
é a galera do funk, né? Os MCs, eu quero ser que nem um MC fulano. Não é assim, amado. Jesus nos chama para nós imitarmos a ele. A galera quer ser parecido com o Luan Santana, quer ser parecido com... Estranho. Os jovens estão com esses gostos, almejam a imaturidade e deixam de lado a maturidade. É por isso que é importante falar sobre o caminho da maturidade. É por isso que é importante pregar sobre isso, sobre maturidade. Certo? A Bíblia fala a respeito disso. E a maturidade, como eu falei, ela nos ajuda a ser pessoas melhores. Se a gente quer uma igreja melhor, um convívio melhor entre os nossos irmãos, nós precisamos espelhar Cristo nas nossas atitudes. Isso envolve maturidade. Uma sociedade melhor envolve maturidade. E também, amados, nós vivemos em dias que, além dos jovens quererem ter como alvo a imaturidade, nós vivemos em uma geração dependente excessivamente de Instagram, de videogames, de pornografia, um compromisso excessivo com a autoimagem. Quem é que não vê aquela galera que vai pra academia e todo dia que vai pra academia tem que bater uma foto pra mostrar que tá malhado? Não, não pode. Que isso? Virou um Deus o corpo. Virou um Deus. Quando na realidade nós somos chamados pra... Jesus fala isso no Evangelho. Olha, gastem as suas vidas em favor do Evangelho. Percam as suas vidas em favor do Evangelho, de mim. Não percam as suas vidas por coisas dessa geração má, dessa geração perversa. O nosso alvo não tem que ser o nosso corpo. O nosso alvo não tem que ser intelecto. Não, o nosso alvo tem que ser Cristo Jesus. Nós somos chamados para isso. Isso é ser maduro. Isso é maturidade de acordo com a palavra. É ser moldado à imagem de Jesus. Nós vivemos em uma geração que tem uma dependência excessiva de relacionamentos, que querem a todo custo estar namorando. Jovem que não tem um emprego, não tem que levar onde cair morto, quer estar namorando. Não consegue. Pelo amor de Deus. Quando eu falo com alguns jovens sobre isso, né? Eu falo o seguinte, olha. Se você morrer hoje, você não tem nenhum plano funerário que você está pagando. Você quer cuidar da sua vida e cuidar da vida dos outros? Não pode, meu irmão. É por isso que a gente vê na nossa sociedade namoros desequilibrados, namoros fora da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que tenhamos relacionamentos maduros, namoros maduros. Isso envolve maturidade. Então a gente precisa se atentar para isso. Isso é importante. Eu quero captar a sua atenção para pensar sobre essas questões, pensar sobre essas coisas. Jovens que... Nós vivemos em uma geração de jovens que tem compromisso com tudo, menos com Deus. É aí onde a gente tem que começar a repensar como a gente tem tratado os nossos jovens, como a gente tem pregado para os nossos jovens. Por isso eu quero convidar você para a gente, pensando nesse tema, nessa urgência, nessa prioridade de falar sobre esse assunto, por isso eu quero convidar você para que, assim como Paulo convidou ali a igreja de Corinto a pensar sobre a forma de pensar, falar e sentir, eu quero convidar você para a gente caminhar juntos, vendo alguns princípios da palavra de Deus na Bíblia, para a gente trilhar um caminho de maturidade, para nós seguirmos o caminho para a maturidade. E eu vou também compartilhar com você alguns conselhos que já me deram na minha vida e que deu certo, graças a Deus. Eu quero, e é isso que é bom, a gente compartilhar as experiências. Jovens agregando na vida de jovens, pessoas mais velhas agregando na vida de jovens, jovens agregando na vida de pessoas mais velhas. E é assim, a vida é assim, a gente aprende uns com os outros. E eu vou tecer aqui alguns conselhos relacionados à palavra de Deus. E claro, se você aplicar tudo isso na sua vida, você vai com certeza amadurecer mais. O primeiro conselho que eu quero dar para você nessa noite, e eu quero que você preste bastante atenção nisso. Para você, jovem. Será que ele está falando comigo? Estou falando com você mesmo. Certo? Não despreze a sua mocidade. Primeiro conselho. Abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 12. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 12.
1 Timóteo, Novo Testamento, carta de Paulo para Timóteo. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. E olha o que Paulo vai dizer para Timóteo. Lembra? Timóteo que provavelmente tinha 30 anos de idade. Paulo era bem mais velho. Olha o que Paulo está dizendo. Não despreze a tua mocidade. Não despreze o fato de você ser jovem. Não despreze a tua juventude. Mas Timóteo, ser o exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Não despreze a tua mocidade. Esse é o primeiro conselho. E se você tiver um bloco de notas no celular, tiver alguma coisa, anota isso, porque isso é muito importante para você. Vamos praticar essa mensagem na nossa vida. Amém? Anota isso, lembra disso. Primeiro ponto, primeiro conselho, não despreze a sua juventude. Não despreze a sua mocidade. A primeira epístola de Timóteo foi escrita aqui pelo apóstolo Paulo por volta do ano 62 a 64 depois de Cristo, para instruir e orientar Timóteo como Timóteo deveria pastorear a igreja de Éfeso. Aí só para vocês terem aqui um contexto geral, certo? Em Atos capítulo 16, você não precisa abrir. Em Atos capítulo 16, Paulo encontra Timóteo ali na cidade de Listra e ele fala o seguinte: Timóteo, aqui os irmãos têm dito que você tem tido um bom exemplo. Você é um cara que tem um bom testemunho. E eu quero convidar você para você sair comigo a pregar o evangelho. Mas como a gente vai pregar para os judeus, você precisa ser circuncidado. Por quê? Porque Timóteo era filho de uma mãe judia convertida, mas o pai de Timóteo era grego. A mãe de Timóteo é Eunice. A gente vê isso em 2 Timóteo. E aí Timóteo, ele é circuncidado. E ele segue Paulo nessa missão de pregar o evangelho. Então eles vão em várias cidades, pregando o evangelho, pessoas vão se convertendo. E aí eles chegam numa cidade chamada Éfeso. Levanta a mão aqui quem conhece a cidade de Éfeso. Ninguém conhece a cidade de Éfeso? Pronto. Eu ia fazer essa piada, irmão. Cortou a piada, eu ia fazer essa piada. Como é que você conhece? Ninguém foi? Mas vamos lá. Eu sou ruim com piada, ninguém nunca ri. Tava pregando lá na Cristo é Vida. Aí eu falei uma coisa que só eu ri, né? Aí, tipo, umas 100 e tantas pessoas, ninguém riu. Aí eu falei a mesma coisa, né? Rapaz, eu sou ruim com piada, porque ninguém nunca ri da minha piada, né? Mas vamos lá. A cidade de Éfeso era uma cidade bem conhecida, né? Eles viviam dentro de um contexto da cultura grega. E Paulo deixa Timóteo lá, para Timóteo pastorear a igreja de Éfeso. Alguns estudiosos vão dizer que a igreja em Éfeso tinha mais ou menos ali 2.000 convertidos. 2.000 pessoas. Então, imagina que responsabilidade de Timóteo. Timóteo, um jovem, 30 anos de idade, pastorear 2.000 pessoas. A gente às vezes tem aquela... Rapaz, o pastor está muito cansado, o pastor está sobrecarregado, o pastor pastoreando 30 pessoas. Imagina 2.000 pessoas. E Paulo chega para Timóteo e fala: meu filho, eu quero que você seja exemplo na fé, seja exemplo no trato, seja exemplo no amor. Não despreze o fato de você ser jovem. Sabe por que Paulo estava dizendo isso? Porque as pessoas simplesmente, 2.000 pessoas, poderiam olhar para Timóteo, o cara tão jovem, o que quer fazendo aqui, guiando a gente? 2.000 pessoas, essa multidão toda, jovem. Aí você lembra que eu falei que maturidade não tem a ver com idade? Pelo menos a sua grande parte. Claro que as pessoas mais velhas acumulam experiências e elas conseguem desenvolver uma maturidade, né? Mas eu quero que você entenda uma coisa. A maturidade, ela tem mais a ver com isso que ele está falando. Seja exemplo de fidelidade. Seja um exemplo para os fiéis. Seja um exemplo na palavra, no trato, na forma que você lida com as pessoas, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Timóteo aqui era um líder muito jovem. A juventude poderia ser vista como uma desvantagem em termos de autoridade, né, experiência.
E Paulo está incentivando Timóteo a não permitir que ninguém despreze o fato dele ser jovem, mas que as pessoas possam se submeter à liderança dele pelo exemplo. Porque ele tem um exemplo, porque ele é semelhante a Cristo, as pessoas vão seguir. É interessante porque muitos seminaristas, eu digo isso porque eu sou seminarista, né? E muitos pastores, inclusive seminaristas que se formam e se tornam pastores, têm uma mentalidade de que liderança é ser dono das pessoas. Nós não somos chamados para ser dono de ninguém. Nós somos chamados, como Pedro chama, a liderar pelo exemplo, apacentar o rebanho de Deus, não por força. Você não é dono da herança de Deus, não por força, mas por humildade. E isso tem sido um grande equívoco. Mas enfim, e é interessante porque o conselho de Paulo é: você é jovem, mas não deixe que ninguém despreze o fato de você ser jovem. Seja exemplo, seja exemplo. E isso vai arrastar multidões. Não tem aquela frase, né? Palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Então o exemplo, ele tem que ser o nosso alvo. Isso envolve maturidade. Jovem, não despreze a sua mocidade. Não despreze o fato de você ser jovem. Busque ser fiel. Amém? Martin Luther King, um cara bem conhecido, ele disse o seguinte: a juventude não é um tempo de preparação, é um tempo de missão. Deus não está preparando você para o futuro, Ele quer usar você no presente. Deus não está preparando você para você ser usado no futuro. Deus está preparando você para ser usado agora, no presente. Deus está com você no agora. O fato de você ser jovem não faz você inferior. Charles Spurgeon diz que os jovens não são apenas o futuro da igreja, são também o presente. Não os subestimem, pois Deus os usa de maneira poderosa. A gente vê na história, Jesus era jovem, os discípulos eram jovens, Davi era um jovem. E quantos outros exemplos de jovens que foram usados por Deus. Segundo conselho, para que você possa ser alguém mais maduro, vamos lá, vou fazer um exercício aqui. Perguntar a você, todo mundo fala assim, para ficar bonitinho. Aquela multidão, sim, né? Não, pode ser também não, né? Mas vamos lá. Você acha que esse primeiro conselho, não desprezar a sua mocidade, é um conselho bom, sim ou não? Ah, muito bom. Mas maturidade não envolve apenas você não desprezar a sua mocidade. Beleza, eu entendi que eu sou jovem, que Deus me usa, mas e aí? E aí que você tem uma série de coisas a colocar em prática na sua vida para você trilhar o caminho para a maturidade. O segundo conselho, e esse é muito importante para nós, avalie suas prioridades. Avalie suas prioridades. Isso tem sido um grande problema, não só com jovens, certo? Pessoas mais velhas também. Mas, jovens, o quanto antes você tratar isso no seu coração, tratar isso na sua conduta, tratar isso para você ser melhor, avaliar suas prioridades, saber realocar suas prioridades, melhor é. Segunda dica, segundo conselho, avalie suas prioridades. A maturidade está diretamente relacionada à capacidade de avaliar e estabelecer prioridades na vida. Ela capacita você a tomar decisões ponderadas, a gerenciar seus recursos como tempo, como dinheiro, de forma sábia, a cultivar relacionamentos saudáveis, a buscar o crescimento espiritual. Tudo isso envolve maturidade. Vamos lá, maturidade? Tudo isso envolve maturidade. Eu faço isso às vezes que é pra pessoa acordar, sabe? Que tem uns irmãos que dormem, né? Vamos lá, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 6. Mateus 6, Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 33. Vamos ler esse versículo aqui, todo mundo junto em voz alta. Mateus capítulo 6, versículo 33, que esse versículo aqui a gente tem que ficar rememorando, que às vezes a gente esquece. Mateus capítulo 6, versículo 33. 1, 2, 3.
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Tá bom. Amanhã a gente canta essa música. Olha que interessante isso. Uma vez, eu tinha passado 3 meses seguidos acordando e indo direto pro celular. Aí eu, rapaz, hoje eu vou experimentar fazer um devocional. Faz tempo que eu não tava fazendo devocional. Hoje eu vou experimentar fazer um devocional. Aí eu orei antes. Senhor, fala comigo. Aquilo que o Senhor tem pra mim. Para que eu possa mudar as minhas atitudes. Eu abri a Bíblia. E eu caí em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus. Nessa hora eu pensei, rapaz, quanto eu sou tolo. Quanto eu sou tolo. Mas é isso, amados. Atire a primeira pedra que nunca pecou, não é isso? A gente tem essa tendência de ficar julgando uns aos outros, mas não, a minha pretensão aqui não é ficar apontando o dedo para você. Lembra, na vida existem vários caminhos. Mas, claro, existe o caminho que a gente erra, que a gente vacila, mas nada nos impede, amados, da gente voltar atrás e seguir o caminho agora melhor. Seguir um caminho agora do acerto, do erro não. Deus me livre. Do acerto. Tá bom? O caminho da maturidade. E isso envolve maturidade. Saber avaliar suas prioridades. Será se você tem buscado primeiro o reino de Deus? Será se quando você acorda assim, ó. Bom dia! Vou buscar primeiro o reino de Deus hoje. Não é. Não é. Se a gente for ser sinceros, se a gente for avaliar, a gente não é assim. Mas é isso, a caminhada cristã é isso. A gente vacila, erra, tropeça ali e tal. Capota, mas não breca, né? A gente até vacila, mas a gente tem que levantar, a gente tem que seguir adiante. A gente tem que consertar os nossos vacilos, consertar os nossos erros. Então entenda que esse conselho para você, ele vai mudar a sua vida. Buscai primeiro o reino de Deus. Avalie suas prioridades. Sabe, agora você pensa naquilo que você precisa fazer, mas reajusta, coloca Deus em primeiro lugar. Devocional em primeiro lugar. Oração em primeiro lugar. Meditar na palavra em primeiro lugar. Guardar versículos na mente, decorar versículos em primeiro lugar. Estudar a palavra mesmo. Pega um texto, vê o contexto. Nós somos jovens, a gente pode fazer isso, pessoal. Né? Hoje a gente tem internet, a gente só usa para besteira. A gente só usa a internet para besteira. Né? Interessante. Hoje a gente só quer saber de podcast e tudo. Mas vamos filtrar, pessoal. Vamos filtrar as nossas prioridades. Vamos filtrar as nossas atividades para aquilo que nos leva primeiro para o reino de Deus. Amém? Esse versículo aqui de Mateus capítulo 6, versículo 33, ele é famoso porque ele faz parte ali do Sermão da Montanha, lembra? O sermão de Jesus ali, reunido com a galera ali no pé do monte. Jesus vai ensinando, e ele chega nisso aqui. Buscai primeiro o reino de Deus. E as outras coisas serão acrescentadas. E essa passagem aqui ela é muito importante quando se fala de ética cristã, de vida cristã. Avaliar e estabelecer prioridades de acordo com os princípios do reino, levando em consideração colocar o reino em primeiro lugar. É um sinal de maturidade? Por quê? Pois demonstra uma busca sincera pela vontade de Deus. Você está demonstrando que você confia em Deus. Quando Deus está em primeiro lugar na sua vida, você está de fato dizendo: Senhor, eu aceitei o Senhor. Eu estou negando as minhas vontades para colocar o Senhor em primeiro lugar. Então que nós possamos pensar nisso, amados. Não estabelecer prioridades pode prejudicar você. Pode prejudicar você no seu desenvolvimento, no desenvolvimento da sua maturidade. Porque pode causar falta de direção na vida, falta de propósito, falta de caminhos, desperdício de tempo, desperdício de energia, decisões impulsivas, estresse, negligência de relacionamentos que são importantes,
que devem ser considerados importantes. A gente negligencia demais a família, sabe? E a família é algo tão importante de acordo com a palavra. Às vezes a gente... Tudo bem, o silêncio, a solitude, ela tem um espaço importante nas nossas vidas. A gente vê, por exemplo, Jesus ensinando, né? Quando você for orar, fecha a porta do seu quarto, se ajoelha e fica você só ali com Deus. Ou seja, solitude. Tem um espaço reservado para isso. Mas o problema é quando isso é excessivo. E a gente vê isso nos jovens. Jovens que se trancam, jovens que não querem comunhão, jovens que querem fugir da comunhão. Esse ia ser até um tema que eu ia pregar sobre, né? Fugir da comunhão. Só que a gente vê jovens fugindo da comunhão. Não, que isso, irmãos? Vamos chegar juntos, vamos conversar, vamos interagir. Certo? Não precisa você mudar a sua forma de falar, não. Fala do seu jeito mesmo. O que importa é a gente estar em comunhão, em relacionamento. Estabelecer prioridades ajuda você a focar em áreas importantes. E Cristo nos ensina que a maior prioridade deve ser o reino de Deus, deve ser a justiça de Deus. Amém? Vamos para o terceiro conselho? Terceiro conselho. Aprenda a ouvir. Ouça. Muito bem, era só para chamar a atenção. Ouça, certo? A gente tem um grande problema, nós que somos jovens, nós somos muito barulhentos. Né? A gente quer estar toda hora ouvindo alguma coisa, ouvindo uma música, ouvindo um áudio, ouvindo alguma coisa, os outros falar. Agora, o grande problema é a quem nós ouvimos, é o que nós ouvimos. Aprenda a ouvir, mas aprenda a ouvir de maneira certa, aprenda a ouvir quem de fato vale a pena ser ouvido. Certo? Por exemplo, se você tem aqui na igreja alguém que você enxerga maturidade, que você enxerga, rapaz, esse cara anda de um jeito que eu quero seguir, cola nele, ouve os conselhos, ouve aquilo que ele tem para dizer. Sabe quando eu falei para você que já deram conselhos para mim, que mudaram a minha vida? Isso vai mudar a sua vida. Ouve quem tem experiência, ouve seu pai, ouve a sua mãe, ouve o irmão da igreja que é mais velho, ouve outro jovem também que é mais responsável que você. Ouça pessoas que são melhores do que você. A Bíblia vai dizer que quando nós andamos com os sábios, nós nos tornamos sábios. Quando nós andamos com os tolos, nós nos tornamos tolos. Ouça, mas aprenda a quem você deve ouvir. Abra sua Bíblia, Provérbios capítulo 18. Provérbios capítulo 18, versículo 13. E aí, Nicolas, chegou atrasado? Deu certo, né? Achei que tinha sido arrebatado. Mas graças a Deus, vamos todos juntos. Amém? Provérbios capítulo 18, versículo 13. Diz o seguinte. Vamos ler junto, vamos? Faz aquele exercício de novo. Eu gosto tanto quando a gente lê junto que dá pra ver todo mundo lendo junto. Vamos lá. 1, 2, 3. O que responde... Olha só, aquele que responde antes de ouvir. Outro erro que os jovens cometem. Falar demais. Responder antes de ouvir. Isso gera precipitação. Sabe, um dos maiores problemas que nós enfrentamos nos nossos relacionamentos, e aí seja amizade, namoro, casamento, é porque a gente responde antes de ouvir. A gente é precipitado, mano. A gente gosta de falar demais. Eu gosto de falar. E é interessante porque a palavra nos ensina a ter um pouco mais de calma. A gente não tem que estar atribulado todo o tempo para falar, não. A gente tem que ter calma. Vamos deixar o outro falar. Tá falando aquilo que não me agrada? Continua ouvindo. Depois você fala. Uma coisa que eu tenho feito, e eu preguei sobre disciplinas espirituais esses dias, eu vou explicar o conceito rapidão para que você entenda o que são disciplinas espirituais. Já ouviu falar na palavra piedade?
você ter uma vida mais piedosa, virtuosa. O que é a piedade? Piedade é o músculo, certo? Certo? Não? Piedade é o seu coração ligado com Deus e essa ligação conduzir às suas atitudes. Por que eu digo que a piedade é o conceito de músculo? Porque para a gente exercitar a piedade, treinar a piedade, é como na academia. Tem lá o supino, diz outro nome aí de um supino barra lateral, é isso? Supino reto, supino inclinado, crossover e esses instrumentos aí. Você sabia que existe a academia do crente? O que é a academia do crente, irmão? É onde o crente vai para ficar bombado, para ficar no shape, para ficar liso, para ficar trincado. Quando você vai na academia, não tem o supino reto, o supino inclinado, o supino deitado, o supino em pé. Na academia do crente também tem o supino, que é a oração. Certo? Piedade é o músculo. Como que eu faço para crescer em piedade? Como que eu faço para crescer o músculo? Treinando. Como você treina? Com os equipamentos. Quais os equipamentos que o crente tem? A palavra, o jejum, a oração, o silêncio para poder ouvir a Deus, a solitude para você também se concentrar em Deus. E existe um tipo de disciplina espiritual que isso é bem bacana. Vocês podem até aplicar isso na vida de vocês. Quando a outra pessoa estiver falando, você fica em silêncio. Quando ela terminar de falar, você fala. Por que eu digo isso? Por que isso é uma disciplina espiritual? Porque às vezes a gente tá falando aqui, né? Tipo, fala alguma coisa aí. Aí eu tô, como eu tava dizendo, né? Aí corta a pessoa. A gente fica cortando as pessoas na hora de falar. Isso gera o quê? Gera essa precipitação. Da gente querer falar todo instante. Agora, quando a gente se concentra, meu irmão, vou deixar agora. Ele vai falar 2 horas aqui, mas eu vou ficar 2 horas ouvindo. Ele vai falar 4, 5, meia-noite, ele vai estar falando e eu vou estar aqui. É isso aí. Agora eu posso falar, né? Aí agora você fala. Entendeu? Isso é um tipo de disciplina. Isso vai treinar você. Isso vai amadurecer você. Para que você seja mais maduro. Amém? 4º conselho. E isso aqui é para você mesmo. Não leve tudo na brincadeira. 4º conselho. Tem uns irmãos que ficam, né? Fala, Deus. Vamos lá. Aí, tá vendo? Ninguém ri, ó. Vamos lá. Não leve tudo na brincadeira. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 14. Abra a sua Bíblia. E aí já tem umas pessoas que ficam assim, ó. Rapaz, ele tá falando isso. Calma, eu vou explicar. Vamos lá. Não leve tudo na brincadeira. Abra a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 14. 1 Coríntios 16, 14. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos lá. 1, 2, 3. Todas com amor. Pronto, só isso, né? Na Bíblia tem com amor? Sejam feitas com amor? Com amor. Pronto. Algumas vão ter caridade, outras vão ter amor. Na minha eu acho que tem amor. O que eu quero dizer com isso? Não leve tudo na brincadeira, mas não leve também tudo muito a sério. Tenha equilíbrio. Como a gente tem equilíbrio? Agindo com amor. Na brincadeira, aja com amor. Às vezes isso é tão difícil para nós somos jovens, que a gente gosta de brincar, né? A gente gosta de estar todo tempo, como diz o cearense, né? Frescando com os outros. Falhou o microfone na hora e ninguém riu, ó. Mas a gente gosta de ficar fazendo hora, né? Um com os outros. Não é, Adriano? Mas, vamos lá. A gente gosta de brincar uns com os outros. Brincando, pessoal. Brincando. Brincadeira. Brincando. Mas, ó. A gente gosta de brincar um com os outros, mas a gente precisa entender. Às vezes a brincadeira, ela machuca. Quando feita de forma errada. Não é o caso do Adriano, tá bom, pessoal? Eu gosto da brincadeira, continue brincando. Eu gosto, tá bom? Mas, às vezes a gente brinca um com os outros e as brincadeiras machucam.
É que nem criança. Criança não brinca, às vezes não se machuca. Nós também somos do mesmo jeito. Crente também é do mesmo jeito. Mas, às vezes a criança tá lá brincando, aí, puf, caiu. Pá. Me empurrou. Aí passa 2 minutos. Tá lá correndo de novo com o menino, brincando, se amando. Estão lá. É assim, pessoal. Crente é a mesma coisa. Tropeçou, caiu, bateu ali, empurrou. Não, meu irmão. Passar aqui o metiolate que dá certo. Vamos seguir em frente. Vai dar tudo certo. Então, assim, eu falei isso, eu gosto muito de brincar. Eu sou bem brincalhão, né? Mas o que nós precisamos entender é que há tempo determinado para tudo. Há tempo de você ser o cara que fica brincando. Há tempo de você ser o seminarista que vai levar uma mensagem, a palavra de Deus para os irmãos. Há momento de que eu tô, por exemplo, num churrasco. Outro eu tô numa reunião, preciso levar a sério. Não brinque direto, tá bom? Às vezes a gente tem essa mania de querer ficar brincando todo tempo. Calma, há momento pra tudo. Há momento pra brincar, momento pra falar a verdade, ou pra falar sério. Esse é um conselho. Siga, certo? Siga esse conselho. Você vai ter a sua vida bem melhor. A maturidade não significa abrir mão de toda diversão, de toda brincadeira, mas sim encontrar um equilíbrio saudável e agir de maneira responsável, refletindo os princípios da palavra de Deus, os valores da palavra de Deus, incluindo esses momentos de brincadeira, esses momentos de descontração. Mas vamos pensar que esse é um processo contínuo. A gente precisa correr em direção a isso. Quinto conselho. E eu quero captar sua atenção para esse conselho. Isso é muito importante, amados. Muito importante. Quinto conselho. Seja comprometido. Seja comprometido. Quando eu falo seja comprometido é em qualquer coisa. Eu tenho que estar aqui 4 horas da tarde. Irmão, chega 3h50. Não deixa para chegar 4 horas. Culto de mocidade, 7 horas. Irmão, chega 6h50. Não chega 7 horas. Né? Porque tem... Eu sei que a gente vacila e tudo. Mas isso é tão prejudicial. A gente vê pastores fazendo isso. O que é para ser o exemplo para o rebanho está chegando atrasado. Como é que pode? Não tem como pregar sobre compromisso se você é descompromissado. Né? Uma coisa que eu aplico para a minha vida é sempre tentar me arrumar o mais cedo possível. Nas obras, na engenharia, quando você vai fazer um prédio, eles compram os materiais passando. Estão ligados nisso? Como assim? Vai fazer uma piscina, vou comprar material passando aqui, que é para não faltar, que é para saber que vai terminar. A gente tem que se organizar na nossa vida assim. O que eu vou fazer? Vou me arrumar bem antes. Se eu tenho que chegar 4h50, se eu tenho que chegar 4 horas, eu vou me arrumar bem antes para chegar a 3h50. Mas eu tenho um filho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Nada! É possível. Dá certo. Dá certo. Eu sei que é corrida, eu sei que é trabalhoso, mas dá certo. É possível. A gente precisa ser exemplo para os outros. Provérbios capítulo 3, versículos 5-6. E só para introduzir esse versículo, eu quero dizer algo. O compromisso, é uma qualidade importante de crescimento. A Bíblia oferece orientações valiosas para os jovens, sobre como desenvolver o comprometimento. Vamos ver o que diz Provérbios capítulo 3, versículos 5-6. Confie no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. A Bíblia ensina que o compromisso com Deus é fundamental. Não se apoie no seu próprio entendimento, se apoie em Deus. Não seja você suficiente para si mesmo. Seja Deus. Lembra quando a Bíblia fala?
tudo que vocês forem fazer, faça como para o Senhor, não para homens. Quer dizer que quando Deus falar, quando Deus for arrebatar a igreja, Deus vai arrebatar 4 horas da tarde. Aí lá vem o irmão, 5 horas da tarde, correndo, ei! O pessoal subindo, e o irmão chegando atrasado. Não, irmãos. A gente precisa ser comprometidos. O Evangelho nos ensina a ser transformados, a ser renovados. A gente precisa deixar com que Jesus entre no nosso coração, troque as coisas de lugar e nos faça ser novos, nascidos de novo. Agora a gente não vive como o mundo vive. O mundo é que chega atrasado. O crente chega na hora. O mundo despreza o compromisso. Nós somos comprometidos. Seja comprometido com a palavra. Seja comprometido com a oração. Seja comprometido nos seus relacionamentos. Seja comprometido. Seja comprometido no serviço na casa do Senhor. Seja comprometido com os ministérios. Seja compromisso com a oração. Tenha compromisso com a oração. Ore pela sua casa. Ore pelos seus pais. Ore pela sua família. Ore pelos seus pastores. Pegue os pedidos da coinonia da igreja. Gasta ali 30 minutos orando. O que é fazer isso? A gente é crente, mas às vezes a gente age como se fosse crente de nome. A gente tem que ser maduro. Maturidade requer você ser comprometido com Deus. Negue-se a si mesmo e me segue. Porque se você não me seguir, você não vai herdar o reino de Deus. Se você não tem compromisso nem comigo, quem dirá com as outras coisas? E Deus às vezes nos dá essa pancada no rosto. Quando eu abri no meu devocional, que eu vi Deus falando comigo, seja comprometido. Seja comprometido. Aí eu entendi que crente não é só vir para os cultos no domingo e tá tudo bem. Jovens, tenham compromisso. Tenham compromisso em tudo aquilo que você tem a sua responsabilidade. Amém? Vou pular aqui um pouquinho por causa do tempo. 6º conselho. Busque equilíbrio. 6º conselho, Filipenses capítulo 4, versículo 5. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, Filipenses capítulo 4, versículo 5. Acho que agora que foi um tempo da mensagem mais fervoroso, você acha que os irmãos ficaram ali? Rapaz, ouvindo trovão mesmo, viu? O cara tem uma brincadeira. Filipenses capítulo 4, versículo 5. Vamos ver o que diz a palavra. Não precisa ler, tá bom? Pode deixar que eu leia. Seja a vossa equidade notória. Seja o equilíbrio notório a todos os homens. Perto está o Senhor. A maturidade envolve a busca pelo equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. A equidade em todas as áreas da nossa vida. Isso significa não ser excessivamente radical ou extremo em nossas ações, mas buscar a moderação, buscar a sabedoria. O equilíbrio nos ajuda a evitar excessos, seja na busca por prazeres, seja na busca por trabalho ou nas relações interpessoais. Tem gente que age de forma desequilibrada. Tem gente que não tem maturidade para usar o celular. Tem gente que não tem maturidade para usar o Instagram. Tem gente que não tem maturidade para ir para academia. Tem gente que não tem maturidade para ter relacionamento amoroso. Por quê? Pela falta do equilíbrio. A palavra diz: se uma mão te faz pecar, corta ela, meu amigo. Corta essa mão. Se um olho te faz pecar, te faz tropeçar, arranca e joga fora. A gente às vezes entende que Jesus ele nunca nos chamou para viver um evangelho açucarado. O evangelho de Jesus é um evangelho prático. Ser batista fundamentalista não é ter conhecimento teórico, é ter conhecimento da palavra e viver a palavra. Não sejam apenas ouvintes da palavra, enganando vocês mesmos. Sejam praticantes da palavra. Exerçam isso de forma prática na vida de vocês. Equilíbrio. Equilíbrio em tudo que vocês vão fazer. Tenham equilíbrio.
Um exemplo de um personagem bíblico que ilustra essa vida equilibrada é o rei Salomão. Salomão é conhecido por sua sabedoria, que ele pediu a Deus quando teve ali a oportunidade de fazer um pedido a Deus. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 5 a 14. Não precisa abrir. A história de Salomão exemplifica a importância de não ser excessivamente radical ou extremo, mas sim buscar a moderação. O homem mais sábio que existiu foi Salomão. E ele foi um homem equilibrado. Salomão era conhecido por sua habilidade de tomar decisões. O cara era fera em tomar decisões. Decisões equilibradas. Decisões sábias, decisões justas. Ele demonstrou a sua moderação em seu julgamento, ouvindo as partes envolvidas e evitando decisões precipitadas. Ele julgava com equidade, com equilíbrio. Sobre o reino de Salomão, Israel experimentou um período de grande prosperidade econômica. Grande prosperidade houve ali no reinado de Salomão, porque ele era um homem equilibrado com as finanças. Era um cara equilibrado. Salomão manteve relações diplomáticas com outras nações e estabeleceu alianças estratégicas. O cara soube manter a paz quando precisava ter paz. Lembra? É Salomão que diz: há tempo para paz, há tempo para guerra. Há tempo de você ficar mais na sua, mas há tempo de você atacar. Era um cara equilibrado, que sabe que há tempo para tudo. Salomão também buscou um relacionamento equilibrado com Deus. Ele construiu o templo como um lugar de adoração. Ele construiu um templo e ofereceu sacrifícios a Deus, demonstrando a sua devoção espiritual. Ele tinha as suas prioridades. Salomão sabia que o rei, o eterno, amado, é que é digno de louvor e adoração. Mas vamos continuar. Eu tenho tempo ainda não, né? Quando olha assim é porque não tem mais. Mas vamos lá. Daqui pra frente já é mais curto o negócio. 7º conselho. Eu quero que você preste atenção nisso. 7º conselho. Erre. Mas erre de forma sábia. Como é que o tolo erra? Ele erra, não se arrepende e não aprende com o erro. Todos nós aqui vamos errar, amados. Todos nós vamos cometer vacilos. Não fica achando que ser crente é porque não tem que errar. Não, vamos errar. A gente vai errar. Qualquer momento a gente vai errar. Às vezes a gente trata o outro com tanto julgamento, com tanta crítica, com tanta pressão. Não, tem que ser assim, tem que ser assado, assim, assim. Irmão, quando tu errar, tu vai levar uma pedrada. Porque tu não tem equilíbrio, cara. Não pensa, poxa vida. Tu vai errar, cara. Uma hora tu vai errar. Se tu ficar me tratando assim, pelo amor de Deus. Imagine se Deus te tratasse assim, cada erro que tu cometesse. Erre, mas erre de forma sábia. Todos nós aqui, vamos errar. Mas vamos errar de maneira sábia. Provérbios capítulo 24, versículo 16 diz o seguinte: pois embora o justo caia 7 vezes, ele se levanta. O justo pode cair 7 vezes, mas nas 7 ele vai se levantar. O justo pode cair 10, 70, 80 vezes, mas ele vai se levantar. O tolo, ele não se levanta. O tolo permanece no erro. O tolo começa a se justificar. Ah, eu não estou fazendo meu devocional. Mas não faz nada para mudar, cara. Entendeu que está errado? Muda. Erre de forma sábia. Eu entendi, beleza, eu entendi que eu não estou pronto para namoro. Erre de forma sábia. Se corrija agora. Se policie. Eu entendi que tudo agora eu levo na brincadeira. Eu quero mudar. Mas mude de forma sábia. Aprenda com o erro. Tropeçou, mas se levanta. Vai em frente, segue. Conserta o seu caminho. 8º conselho. 8º, é isso? É. Obedeça a palavra de Deus. Estou me perdendo já. É tanto conselho. Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. A obediência à palavra de Deus é um indicador claro de maturidade. Não basta apenas ouvir a palavra, é importante colocar em prática.
A maturidade está em viver de acordo com a palavra de Deus. Obedeça a palavra. Nono conselho. Esse aqui é bem legal. Seja simples. Entendeu? Às vezes eu olho assim para os irmãos, eu estou dando esse conselho aqui, aí os irmãos, legal isso aí, não tinha pensado nisso. Mas tipo, isso aqui não é nada novo, meus irmãos. O que eu estou falando aqui não é algo que eu aprendi com um sábio dentro de uma caverna, um velhinho barbudo, não. Aprendi no dia a dia. Aprendi com um irmão, talvez até mais jovem que eu. Olha, você precisa ser mais simples. Você tem razão. A simplicidade é algo importante. A gente vê isso no Evangelho. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 18, versículo 3. E aí entra até a música que a gente cantou. E disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, se vocês não se fizerem como crianças, de modo algum entrarão no reino dos céus. Jesus veio para os simples. Jesus não veio para aquela galera que estava com aquela bata preta, fazendo orações extensas nas praças públicas, desfigurando o rosto para mostrar que estava jejuando. Jesus veio para os simples. Os que entrarão pela porta do reino são as pessoas simples. As pessoas que ali se colocaram como crianças. No bom sentido. Crianças no sentido de pureza. Certo? Blaise Pascal diz: toda confusão da mente vem da confusão das coisas. A gente dificulta demais as coisas, amados. A gente bota banca para as coisas, faz uma confusão gigantesca. Não, seja simples. Seja simples. Isso é um conselho importante. E ele continua dizendo: esvazie sua alma e Deus a preencherá. 10º e último conselho. Aê! 10º e último conselho. Guarda isso para a sua vida. Ande com pessoas sábias. Ande com pessoas sábias. Como eu falei, Provérbios 13:20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Mas o companheiro dos tolos acabará mal. Escolher as pessoas com quem você anda influenciará diretamente a sua maturidade. Busque a companhia de pessoas sábias, de pessoas maduras espiritualmente, pois isso vai ajudar você a crescer em sabedoria, crescer em discernimento. Se relacione com pessoas que têm mentalidade madura, porque isso é crucial para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. E para concluir, amados, no contexto atual da nossa geração, em que a imaturidade é muitas vezes valorizada, especialmente entre nós jovens, compreender o verdadeiro significado da maturidade é essencial. Maturidade não tem a ver com a idade, mas sim com a maneira como nós falamos. Lembra que Paulo falou isso? Falamos, sentimos, pensamos. Está intrinsecamente relacionado à busca por uma vida que reflita os valores da palavra, os valores de Jesus. Essa mensagem de hoje ressalta a importância de você não desprezar a sua juventude, mas sim ser um exemplo de fé, de amor, de avaliar suas prioridades, de aprender a ouvir atentamente, de não levar tudo na brincadeira, de ser comprometido com Deus, com a palavra dele, com a igreja, de buscar o equilíbrio em todas as áreas da vida, de aprender com os erros de forma sábia, de obedecer à palavra de Deus e de ser simples em seu relacionamento com Deus e com o próximo. Seja simples. Ande com pessoas sábias que te ajudem a crescer em sabedoria e discernimento. Que esses conselhos possam guiar a sua vida para um caminho de maturidade. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento. Um momento extenso que tivemos aqui, mas bastante proveitoso. Que o Senhor possa nos ajudar com todos esses conselhos. São conselhos que não são do Eduardo, são conselhos que não são novos, são conselhos que estão presentes na tua palavra.
Nos ajuda a ser jovens mais maduros, pessoas mais maduras, para que tenhamos uma igreja melhor, para que tenhamos uma sociedade melhor, para que possamos estar em paz com o Senhor e até mesmo com a gente mesmo. Nos ajuda a aplicar, Pai, essa mensagem. Nos ajuda a crescer. Em nome de Jesus. Amém. Gabriel.